Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esta live essa noite. Eu sou o professor Adolfo Cleide, você está no meu canal. Hoje eu trago o doutorando e mestre Alex Mendes, um velho amigo de muito tempo aqui da internet. E hoje ele quer falar um pouquinho sobre a relação do Padre Vieira, né? O Padre Vieira, como que ele encarava a escravidão indígena. Ele acabou de publicar um artigo, um livro sobre o tema. Ele vai dizer o que ele já fez da vida, o que ele não fez, o que ele quer fazer, né? Ele também vai falar sobre a linhagem genética dele, né? Dos alemães, dos holandeses, dos suecos, né? Os parentes ancestrais dele, aqueles qual que é o nome? Os vikings, né? Então, você pode ver a genética dele, ele vai tratar muito desse tema. Mas brincadeira, fora essa brincadeira, Leque, é sempre um prazer ter você aqui, cara. E se apresenta para o pessoal te conhecer bem aí. Você já fez uma live aqui no canal antes. A gente falou sobre Padre Vieira, né? Origem da língua portuguesa. Verdade. Mas hoje você quer falar do Padre Vieira e como ele enxergava a questão da escravidão indígena, né? Então, sinta-se à vontade. Se apresenta aí para gente. Meu amigo Adolfo, é uma alegria sempre estar aqui com você nessa live, nessa reflexão teológica, filosófica. Quero cumprimentar você e também os internautas, nossos amigos aí, ouvintes, internautas que estão aí nos assistindo agora. Meu nome é Alex, como você já sabe, eu sou teólogo e também professor de língua portuguesa, sou cristão. Adolfo, eu acabei de publicar, junto com o pessoal da Ciência da Religião da PUC São Paulo, o grupo chamado Coletivo Falas Negras, um capítulo no livro chamado A Questão da Escravatura nos Sermões do Padre Antônio Vieira. Aqui eu trato da escravatura das pessoas africanas aqui no Brasil, que eram milhares de pessoas. E eu recomendo que você compre depois esse livro aqui, tá? Esse livro aqui você vai encontrar ele na editora Recriar. Tem capítulos excelentes, temas maravilhosos, e aqui vai estar um capítulo meu sobre a escravatura das pessoas africanas. Está aqui no livro aqui. Já era. Ó, compartilhei com você a live aí, para você compartilhar nos grupos que você tá, ô Alex? É só entrar no seu... Você tá usando o celular aí, né? Mas... Tô. Tá. Me permita, então, tentar contextualizar um pouquinho. Muitas vezes, e isso eu encontro muitos jovens alunos meus que têm essa dificuldade, que é o seguinte: eles acham que a escravidão ela só ocorreu com os portugueses com relação aos negros. Só que a escravidão ela é algo que vai muito além. A escravidão ela ainda existe hoje, né? Dentro da África, os muçulmanos eles têm a prática de ter escravos. Na Arábia Saudita ainda existe isso, né? Lá naquele país pequeno lá, que tem o King Jong-un lá, o gordinho lá da Coreia do Norte. Coreia do Norte, né? A Coreia do Norte, o sistema que eles vivem é de escravidão, né? Eles são escravos, eles não podem sair de lá. Então, o que acontece? O conceito de escravidão ela mudou ao longo do tempo e ela é uma palavra muito ampla, né? Inclusive, no meio teológico, nós somos chamados de escravos de Cristo. A palavra doulos significa servo, mas o significado dela é escravo, né? Tem até a carta a Filemon. Então, a gente precisa entender o que é escravidão. E, pelo que eu sei, o padre Antônio Vieira ele era jesuíta ou não? Era jesuíta. Era jesuíta. Português, jesuíta. O que eu sei do Vieira, os jesuítas, eles foram os primeiros homens preocupados com a educação nesse país. Então, eles tentavam educar os índios, então eles criavam colônias. Isso eu vou deixar para você, que é especialista da área. Eles criavam as colônias, entravam nas colônias indígenas e tentavam educar os índios para inseri-los na cultura europeia, na cultura que vinha a ser construída como o Brasil. Como o Brasil. Só que o que acontece? O português que queria lucro, ele queria pegar o índio e escravizar ele. Né? Então, existia esse debate, né? Eu acho que é nesse debate que você vai entrar, né? Exatamente. Os colonos, eles queriam, né, escravizar os índios e Vieira foi contra essa premissa aí, essa escravidão. Mas a nossa proposta aqui, Adolfo, é refletir com você, né, com os nossos internautas aí, amigos, e eles ficam à vontade para fazer perguntas também sobre Vieira e os conflitos sobre a escravidão indígena na Amazônia, aquela região do Pará e também do Maranhão. A gente vai abordar essa questão aí. E, Adolfo, esse livro aqui, ele faz parte
de uma das 30 coleções sobre Vieira. É uma coleção muito importante, foi publicado por professores de Portugal e também aqui do Brasil. É uma coleção de 30 livros. É uma coleção crítica, acadêmica, tá? Dos escritos de Vieira. Muito bom, viu, Adolfo? É um livro muito bacana. Então, a nossa reflexão parte desse livro aqui, essa noite com vocês. Tá bom? Já então, vamos é. lá, Adolfo. Vamos passar aqui o próximo, então, né? Vamos lá, já se apresentou, já falou do seu ancestral, o Atiulf, não é Atiulf, é aquele lá que tem o conto lá do Beowulf, lá você vai falar que é descendente direto do Beowulf? Beowulf. Então, rapaz, Adolfo, eu fiz uma pesquisa genética. Rapaz, a minha ancestralidade é muito miscigenada. É um pouco de Portugal, um pouco de indígena, um pouco de africano, e assim vai. É miscigenado, o brasileiro é miscigenado, né? Eu mesmo, por exemplo, eu sou descendente de índio, de espanhol, de negro, então não tem conversa. Né? A gente tem sangue europeu. O ser brasileiro é isso, né? O brasileiro, ele não tem essa questão de pureza. O brasileiro, a nossa questão é a miscigenação, né? Os portugueses vinham para cá, as índias abandonavam os índios e ia casar com os portugueses. Então a gente verdade tem mesmo. Aí chegou os negros africanos, os africanos eles passaram com a relação de escravidão, mas o branco também se misturava com o negro também, né? Aí gerou os mulatos. E nós somos uma raça de mestiços, né? Ponto. Fim de papo. Não tem essa, né? Não tem, verdade mesmo, é verdade. Né? Então, é isso. Então, vamos lá. Eu coloco o slide aqui para gente. Isso, pode colocar, por gentileza. Aqui. Pode passar o próximo. Próximo? Deixa eu ver como que eu faço. Agora vou passar o próximo. Excelente. Então, a nossa reflexão parte a partir dos escritos de Vieira sobre os índios, tá bom? É importante, então, enfatizar, nós vamos falar, então, desses escritos de Vieira sobre os índios, que abrange o período do século XVII, tá bom? O século XVII, é bom lembrar que Vieira nasceu no século XVII, ele é do século XVII, 1608. Então, a gente vai falar sobre esse período aí. Esse período, ele corresponde, então, né, à fase mais ativa, né, do Padre Vieira, da sua atuação missionária e política, tanto no Brasil quanto em Portugal. É bom lembrar que Vieira é um padre jesuíta, então ele está num contexto, Adolfo, de contra-reforma, tá, ali por volta do século XVI, o Concílio de Trento, né, século XVI. Então, Vieira, ele pertence à Companhia de Jesus, que é fundada pelo padre Inácio de Loyola. E os jesuítas, como o Adolfo falou quase agora, eles têm uma forte educação e catequese. Tá? Então, eles partem para as Américas com esse propósito, de trazer para eles uma educação católica e também catequizar os bárbaros, né, as pessoas. E também os cristãos que haviam se afastado da Igreja Católica. Esse é o propósito deles, tá bom? Esse é o propósito deles. Então, Vieira, ele vem ao Brasil, então, com esse propósito como jesuíta, e a sua atuação vai se dar onde? No Amazonas, ali na região do Maranhão e do Pará, tá? E do Pará. Então, nós vamos abordar os escritos de Vieira, que foram produzidos ali entre 1652 a 1654, em que compreende a sua segunda viagem para o Brasil, em 1652, até ao regresso a Portugal, em 1654. Tá bom? Até então, os seus últimos escritos, que são de 1694, perto do final da vida de Vieira. Nele, o padre Vieira estendeu a sua reflexão sobre os direitos dos indígenas
na sua realidade aqui em São Paulo. Bom, então a gente vai abordar esse período dos escritos de Vieira, bom, desde 1652 até 1694, perto do final da vida de Vieira. Vieira vai falar bastante sobre os índios durante esse período aí. Vamos passar o próximo, Adolfo. Vamos lá para o próximo. Aqui. Ótimo. Então, aqui nós temos, Adolfo, uma estimativa das aldeias indígenas no Brasil no século XVI, tá? Século XVII, por ali. Século XVII, tá? Essa estimativa, ela foi feita, né, por estudiosos da PUC, da USP, tá bom? Da USP. A professora Tabita, que trabalha bastante essa questão aí, genética e também histórica, da USP de São Paulo aqui. E também alguns escritos de Vieira e historiadores, tá? Então, a nossa fala agora, como sempre, ela tem base em textos, tá, acadêmicos, tá? Então, em pesquisas, tá bom? Então, por exemplo, nós vamos falar assim dos índios que estavam na região nordeste, tá? Tinha mais ou menos de 80 a 100 aldeias, mais ou menos. Na Bahia, tem mais ou menos de 60 a 80 aldeias. No Amazonas, Grão-Pará, ali tem 100 a 130 aldeias. No Sudeste, que envolve São Paulo e Rio de Janeiro, mais ou menos 40 a 60 aldeias. No interior, no sertão, de 20 a 40 aldeias. E no sul, envolve o Paraná e Rio Grande do Sul ali, de 10 a 25 aldeias. Então, os povos indígenas, nesse período aí, que eram vários povos indígenas, né? Vários povos indígenas, eles estavam em toda a região do Brasil, tá? Há uma pesquisa que fala mais ou menos que no Brasil tinha de quase uns 10 milhões de índios, mais ou menos, né? Aproximadamente 10 milhões de índios. Tá? Uma pesquisa que fala isso aí. E eles falavam o tupi antigo, tá? Nessa época aí, o tupi antigo. Mais ou menos de 2 a 5 milhões de índios, tá? Corrigindo aqui a minha fala. No Brasil durante esse tempo aí. Então, índios tupinambás, guaranis e várias etnias, tá bom? Várias etnias. Então, no Brasil, nessa época aí, havia várias tribos indígenas que estavam em várias regiões do Brasil, tá? Desde sul, sudeste, norte, centro-oeste, estavam em todo o Brasil, tá bom? Então, Vieira, quando chega no Brasil e tem toda a educação jesuíta, e depois parte para evangelizar os índios, né? Ele pega esse cenário aí, tá? O Brasil, até então, tem de 2 a 5 milhões de índios em toda a região brasileira. Tá bom, Adolfo? Vamos passar o próximo. Vamos passar para o próximo, então. Vamos lá. Pronto. Adolfo, só para a título de curiosidade, tá? Talvez seja aqui alguém aqui online, nos assistindo, que não conhece ainda o Padre Vieira. Então, quem foi o Padre Vieira? Quem foi Vieira? Vieira, então, ele é um padre jesuíta, português brasileiro. Tá? Vieira tem a sua nacionalidade vinculada tanto a Portugal quanto ao Brasil, mas ele era português. Ele vive no século XVII, tá? Durante o período sessentista, ou barroco. Ele nasce em Portugal, no dia 6 de fevereiro de 1608, e morre em Salvador, em 18 de junho de 1697, aos 89 anos de idade. Para a época, né, Adolfo? Ele morre muito velho. Para a época, meu amigo, a estimativa de vida do homem era 40, no máximo 50 anos. O Vieira morre com quase 90 anos de idade. Quer dizer, viveu muito, né, Adolfo? Ele vive bastante. É engraçado, ô Leque, deixa eu cortar você. É interessante que fica à vontade. No passado, até 100 anos atrás, não é muito, não. Até 100, acho que no Brasil, até 150 anos atrás,
O que morria muito era criança, por falta da vacinação. É verdade mesmo. Então, o que se morria muito era criança. E quando uma pessoa ela chegava numa certa idade, então, tipo assim, se ele vencesse a idade e chegasse na fase adulta, elas costumavam viver bastante. Só que, por exemplo, uma pessoa hoje com 40 anos de idade é uma pessoa relativamente jovem, meia idade, é ou não é? É verdade. Só que se a gente volta lá em 1914, uma pessoa com 40 anos de idade é chamada de senhora. É verdade mesmo, é verdade. Né? Então, assim, é engraçado que a gente vai ver casos de escritores, poetas, religiosos viverem bastante, mas a média de vida ela era menor, como você colocou, e a mortalidade infantil ela era absurda. A pessoa tinha 10 filhos. A pessoa tinha 10 filhos. De varíola, né, do varíola, sarampo, ou mesmo no parto. Ou febre. A criança estava lá 10, 12 anos de idade, pegava uma febre e morria. Né? Morria, é verdade. A mortalidade infantil ela era muito grande, muito grande. Então, assim, quando a gente vê alguém que escreveu, que viveu bastante, tem muito a ver com isso também, né? É um dos poucos que sobreviveram. Eu só queria dar esse dado aí, porque muitas vezes a gente não consegue conceber isso, né? A gente tem que lembrar. É verdade, Adolfo. É verdade. Não, ótima observação, porque Vieira, ele vive ali no Amazonas, ali no Pará, São Luís do Maranhão. É uma região que tinha muito, Adolfo, varíola e sarampo. Então, ele mesmo fica doente, né? Por exemplo, Adolfo, quando a gente vai analisar, por exemplo, os seus biógrafos, eu tenho aqui, por exemplo, alguns biógrafos de Vieira, como, por exemplo, o João Francisco Lisboa e também o João Lúcio de Azevedo, que são biógrafos de Vieira. Eles vão falar que Vieira, quando chega aqui no Brasil, por exemplo, Vieira ficou doente, quase que ele morre. Tá? Ele pega uma doença que ele identifica como uma varíola, né? Uma varíola. Então, Vieira quase morre na época. Vieira quase morre. Então, era muito comum as pessoas adoecerem nessa época aí. Imagina, Adolfo, né? Quando os europeus vêm ao Brasil, eles trazem para o Brasil várias doenças, também pegam também doenças tropicais, e muitos morrem também aqui no Brasil. Né? Então, é bem observado. Mas, Adolfo, Vieira, ele morre com quase 90 anos de idade. Então, morre muito velho, né? Morre bem, ele vive bastante. Vieira, para quem não sabe, ele é pregador, foi pregador, escritor, missionário, professor, diplomata, tá? Filósofo, conselheiro real e muitas coisas. Tá? Vieira teve uma múltipla função. Bom, ele é chamado pelos índios aqui no Brasil, no Grão-Pará e Maranhão, de Pai-Açu, ou seja, Pai Grande, tá? Devido ao carinho que os índios tinham com Vieira, né? Os índios eles viam em Vieira um líder espiritual, então por isso que eles chamavam Vieira de Pai-Açu ou Pai Grande. Vieira falava, Adolfo, segundo seus biógrafos, falava, além do português, falava o latim, que era a sua segunda língua, espanhol, italiano, francês e tupi. Ele falava mais ou menos uns 4 dialetos do tupi. Então, falava muito inteligente, né, Adolfo? Bem inteligente mesmo. Tinha uma formação muito boa, Vieira tinha. Agora, Adolfo, interessante, né? Porque... Adolfo, passa 2 aí. Como? Coloca um slide naquele Pai-Açu. Eu, sem querer, eu coloquei o slide, passei um. Isso. Mais um. Isso. Agora, olha só que interessante, Adolfo. Esse título, né, Pai-Açu, que é tupi, ele expressa respeito, reconhecimento espiritual, né, dos povos indígenas por Vieira. Por quê? Porque Vieira ele defende os indígenas contra a escravidão dos colonos portugueses. Tá? Vieira denunciava os abusos dos colonos portugueses em seus sermões e cartas, como a gente vai ver daqui a pouco. Ele atuava como missionário, né, ensinando os índios na catequese, e também intercedia junto à coroa portuguesa, em especial o Dom João IV,
em favor dos indígenas. Tá? Por isso, então, os indígenas deram o nome a Vieira, carinhosamente, de Paiaçu, Pai Grande. Tá? É um título de respeito espiritual que eles deram, então, para Vieira. Adolfo, vamos voltar mais um aqui, Vieira. Ou mais um aqui, Adolfo. Vieira, ó. Chamando Adolfo Padre Vieira. Oh, sou casado, então já não dá para ser padre mais. Adolfo, agora, algo interessante quais são as influências teológicas do Padre Vieira? Né? O que influenciou ele? Porque, Adolfo, de certa maneira, todos nós somos influenciados, né, por algum pensamento, né? Seja filosófico, teológico, social, né, Adolfo? Nós recebemos influências de pessoas, de livros, né, de algum escrito. Não é diferente com Vieira. Então, Vieira, ele recebe várias influências teológicas ao longo da sua vida. Por exemplo, Vieira recebe a influência direta da Escritura Sagrada, da Bíblia Sagrada, em especial a Vulgata Latina, né? A Vulgata Latina. Outra influência de Vieira são os pais da Igreja, tanto pais latinos como gregos, bizantinos ali, né, Adolfo? Bizantinos gregos ali, né? Também dos concílios ecumênicos e também locais, tá? Outra influência de Vieira são os teólogos medievais, como, por exemplo, Anselmo da Cantuária, Boaventura de Bagno Regio, o Duns Scotus, Guilherme de Ockham. Então, ele recebe várias influências, né? Outra influência também que ele recebe é direto da escolástica. Tá? Por exemplo, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho e Pedro Abelard. São uma forte influência também na formação de Vieira. E lógico, né, é bom lembrar que a escolástica influencia diretamente os jesuítas, né? Os jesuítas tinham formação escolástica. Mesmo o Vieira, que já pega o final da escolástica, mas ele recebe forte influência da escolástica por causa dos jesuítas, né? A escola jesuíta tinha muita influência do pensamento tomista. Também, Adolfo, outra influência de Vieira, o milenarismo, por exemplo, o milenarismo, o joaquinitas, judaísmo e também o messianismo português, né? Então, Vieira recebe muita essa influência. Isso fica claro, por exemplo, quando você lê textos, por exemplo, escatológicos de Vieira, proféticos de Vieira. Como você, por exemplo, lê essa coleção aqui de Vieira, que é a coleção dele profética, você vê que ele recebe forte influência também do milenarismo e também do sebastianismo, tá? Por exemplo, através de Bandarra, o sapateiro de Trancoso, lá em Portugal, que era um profeta, né, um vidente. Então, ele recebe muito essa influência, né, do milenarismo e também do sebastianismo. Também Vieira recebe influência de alguns teólogos contemporâneos dele, por exemplo, Francisco Soares, Luiz de Molina, Roberto Bellarmino e Domingo de Souto. É bom lembrar que Vieira ele recebe uma influência muito forte de Francisco Soares, que é um teólogo espanhol. Ele chama esse teólogo de águia dos teólogos e exímio teólogos. Então, Vieira ele recebe muita influência desse teólogo espanhol, que era um erudito, um acadêmico da época. Tá bom? É lógico que quando Vieira nasce, esse Francisco Soares, depois ele já morre logo. Mas Vieira recebe muita influência dele, ele lê muito esse teólogo aqui espanhol. Tá bom? Então, é bom lembrar, Adolfo, também, que Vieira é educado, né, pela Companhia de Jesus. Então, Vieira tem uma educação intelectual muito forte, baseada na filosofia aristotélica, aquela retórica clássica, né, e na tradição da escolástica, especialmente no pensamento tomista. Isso fica claro aonde, Adolfo? Nos seus sermões,
Tá? Por exemplo, Vieira usa muito o uso da lógica, né, da argumentação, tipo, né, dos métodos da escolástica. Por exemplo, começo, meio e fim. Tá? Isso é típico, né, do método escolástico, esse tipo de argumentação no sermão de Vieira. Vieira também recebe influência direto do estilo barroco, né, o estilo artístico barroco. Por exemplo, isso fica evidente na sua linguagem rica, metafórica e persuasiva. Vieira usa bastante linguagens de figuras, né, metafóricas, é uma linguagem muito rica. É bom lembrar, Adolfo, que o Vieira é um filólogo, tá? É um gramático. Então, quando a gente lê os textos de Vieira, isso fica muito evidente. Ele preza muito pela arte das palavras, né? Ele é um artista das palavras, né? Então isso fica muito claro quando nós lemos os textos de Vieira. Então, outro ponto importante é que Vieira tem uma preocupação com o impacto emocional nos sermões. Tá? Ele tem muita preocupação com o estilo, né, com o impacto emocional que seus sermões vão trazer. Por exemplo, tem um biógrafo de Vieira que vai falar que Vieira era alto, magro e tinha gestos teatrais. Né? O chamado André, né? Que é o primeiro biógrafo de Vieira. Ele vai falar isso aí, que Vieira era alto, magro e tinha gestos, caminhava fazendo gestos teatrais. Típico, né, dos oradores barrocos, né, da época dele. Então Vieira era assim. E também, um outro ponto importante, Adolfo, era a crítica social e a política intensa que estão presentes no sermão de Vieira. E isso é um estilo típico, né, da influência barroca que está presente no sermão de Vieira, em seus escritos em geral. Tá bom, Adolfo? Da hora. O interessante é que, diante de tudo isso que você colocou, só para retomar a live, um pouquinho da live passada, porque alguém está se perguntando assim, mas por que esse Padre Vieira ele é importante? Na live anterior, o Alex Mendes me falou que o pai da língua portuguesa é o Padre Antônio Vieira. Foi o cara que mais divulgou a língua portuguesa e mais enriqueceu ela, né? Verdade. Então, Camões, né? Camões e Vieira. A língua portuguesa, Adolfo, como conhecemos hoje, se deve a Camões e a Vieira, pela divulgação da língua, né? Não só pela estruturação da língua, né, pelo enriquecimento do vocabulário que eles trouxeram para a língua portuguesa, mas pela divulgação dela, através dos seus escritos, né, da sua literatura, eles enriqueceram e divulgaram a língua portuguesa. Entendeu, Adolfo? Então, por Sim. isso que isso é importante. E, inclusive, por exemplo, esse cara é tão importante que quando eu chego nas bibliotecas da escola, das escolas que eu dou aula, sempre tem lá alguns volumes do Padre Antônio Vieira, para vocês terem noção. Verdade. Eu já teve biblioteca que eu cheguei que não tinha Camões, não tinha os Lusíadas, mas tinha Padre Antônio Vieira, cara. Tem Vieira, é verdade. Vieira, todo aluno do ensino fundamental e médio teve acesso à literatura do Vieira. Né, Adolfo? De alguma maneira, o professor de história ou de literatura ou de língua portuguesa falou sobre Vieira durante a aula. Então, você vai lembrar aí agora, né, quem está nos assistindo agora vai lembrar da aula de Vieira. Vieira é muito importante para a literatura e língua portuguesa brasileira, né? E aí, quando a gente olha para as influências dele, por exemplo, o Vulgata, falava 4 idiomas tupis, falava francês, o espanhol, você percebe como esse cara estruturou a língua, né? A língua já existia em si, mas o quanto ele divulgou e enriqueceu ela. Então, é bem interessante isso. Exatamente. Né? E principalmente a sua anotação, a linguagem rica, metafórica e persuasiva, né? O brasileiro, ele se comunica através de... Eu vi um francês falando, né? O Paul Cabanes, um humorista
francês, e ele falou o seguinte sobre o brasileiro, que o brasileiro ele se comunica não só com palavras, mas ele se comunica com certos gestos. Então, a gente saca uma ideia só por uma coisa assim, por exemplo, se eu vou na sua casa, se eu convido você para vir na minha casa, e você fala assim, qualquer hora eu vou lá, quer dizer que você não vai. É verdade, Né? é verdade. Ou eu convido você e você fala que vai, você não vai. Então, tem certas nuances da nossa língua, dos nossos gestos, que vem dessa questão metafórica, de uma linguagem. A gente se comunica por sentimentos, é isso que ele falou. Está numa mesa com 12 pessoas, e aí um quebra o silêncio falando assim, é complicado, né, meu? Aí o outro já puxa um assunto nada a ver e aí começa uma conversa. Isso é muito da marca da nossa língua, que é influenciada de Vieira, por exemplo. Vieira, Camões, estilão índio, estilão africano, e assim vai. É verdade. Adolfo, eu lembrei o nome do biógrafo, eu falei só André, né? É o André de Barros. O André de Barros é o primeiro biógrafo de Vieira. É ele que vai falar que Vieira, ele vai dar a Vieira características físicas, né? Por exemplo, Vieira, ele era alto, ele fala que Vieira era alto, magro, e caminhava com gestos teatrais. Falava assim com as mãos, né? Então, Vieira tinha essa postura aí, né? Então, é ele que vai falar isso aí. O André de Barros vai falar isso aí. É o primeiro biógrafo de Vieira. Ele começa a escrever essa biografia depois de 50 anos da morte de Vieira. É o mais próximo de Vieira, é o André de Barros. Interessante, né, Adolfo? Aí, ó. Se comunicar com as mãos, ó, é interessante. Adolfo, coloca naquele slide que está assim, ó, gravura original do Carlos Grande. Isso mesmo. Maravilha. Ó, você está vendo agora aí uma gravura original, então, do Carlo Grande, que é datada de 1742. Está publicada na obra do biógrafo André de Barros, um livro chamado Apostólico Padre Antônio Vieira, tá? Em 1746. Então, ó, é que interessante. Desse livro aí, eu tenho essas obras, né, de Vieira. A gente vai ver, então, essa gravura, né, essa gravura pintada por ele. Interessante, Adolfo, que na representação gráfica de Antônio Vieira, nós temos aqui, então, Vieira, né, o padre pregando de pé, entre dois índios, de sotaína bem composta, ou seja, essa vestimenta dele chamada de sotaína. Ele tem um crucifixo muito grande ao peito, barba branca e um olhar fixo no horizonte, bem distante. E nós temos embaixo aqui, da gravura, uma legenda, mesmo em português antigo, aquele português colonial, que estava escrito assim, ó, os Brasis, olha, Adolfo, olha a grafia da língua portuguesa aqui da época. Ó, os Brasis, largando as armas, se curvarão a seus pés, reverenciavam a imagem de Cristo, Cristo com H, né? Cristo com H, crucificado, e na sua língua sem acento, indígena, também sem acento, ouvirão a voz do Evangelho com atenção. Então, essa gravura aqui, Adolfo, ela já mostra para nós o objetivo dos jesuítas, do padre Vieira, que era o jesuíta, que era catequizar os índios, né? Não só educá-los, mas catequizá-los eles. Então, essa era a função, o objetivo dele primário, do Vieira, era catequizar os índios. E essa gravura deixa claro. Ela mostra para nós isso aí. Pô, legal, cara. 50 anos depois da morte dele. Interessante, né, Dom? 1703, a relação dos índios. Legal. Exatamente. O símbolo do crucifixo natural, né? Porque ele era padre, então natural. Era padre. Ele era um padre. Adolfo, vamos ver aqui o próximo agora?
As tuas biografias. Exato. Só para que o ouvinte se situe, tá bom? Para quem puder depois comprar, ó, eu tenho aqui algumas biografias de Vieira antigas dele, bem interessante mesmo, cada uma tem uma característica própria. Então, ó, vamos então ver agora as primeiras biografias sobre o Padre Vieira. Primeiro, nós temos a do André de Barros, em 746, 50 anos logo após a morte de Vieira, que tem um título assim, ó, Vida do Apostólico Padre Antônio Vieira. É o título dela, né, dessa carta aí. Depois nós temos a biografia do Francisco Alexandre Lobo, em 1823, que é um discurso histórico, né, e crítico acerca do Padre Antônio Vieira e de suas obras. Tá? Esse é o título do livro. Depois nós temos, então, João Francisco Lisboa, entre 1858 a 1863, vida do Padre Antônio Vieira. Apesar, Adolfo e a internautas, de alguns historiadores não considerarem esse livro uma biografia, na minha opinião tá bom? Na minha opinião Por exemplo, ó, eu estou aqui com ela aqui na minha mão, essa aqui, ó, esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é a biografia do João Francisco Lisboa. Ele vai falar sobre a vida de Vieira, e bem detalhada mesmo. Então, coisas minuciosas. Não dá para ver isso aqui, além de ser uma biografia da vida do Vieira, entendeu? A outra biografia de Vieira é do João, está aqui também, ó, João Lúcio de Azevedo. Ele publica 2 volumes, esse aqui é o volume 2, eu tenho também o volume 1, tá? O volume 1. Então, ele vai publicar 2 volumes da biografia de Vieira, um entre 1918 e o outro em 1921, tá? Chamado História de Antônio Vieira. Adolfo, nós temos também, na atualidade, alguns estudiosos modernos de Vieira. Por exemplo, o Alfredo Bose, o Alci Pécora, o Ronaldo Vainfas, o Antônio Sérgio, o José Eduardo Franco e o Pedro Calafate. São alguns estudiosos, né, pesquisadores acadêmicos em Antônio Vieira da atualidade. Alguns aqui acho que o Alfredo Bose já faleceu, né? Ele já faleceu. Mas nós temos esses estudiosos de Vieira na atualidade. Pô, Bossi morreu. Os outros estão vivos ainda, como Alcir Pécora, Ronaldo? Tá, estão vivos ainda. Será que a gente pega o zap deles ou não? Olha, pois eu vou tentar. Ó, eu, como estava pesquisando o Vieira no mestrado, eu consegui o contato de vários estudiosos de Vieira. De alguns estudiosos de Vieira. Eu consegui pegar alguns contatos de acadêmicos em Vieira. Se você quiser trazer os caras para cá, pega o zap deles e traz os manos para cá, ué. Claro, sim. Como, por exemplo, a Maria Abrão, né? Eu não citei ela aqui, mas a outra estudiosa de Vieira é chamada de Maria Abrão. Ela fez doutorado na Bélgica, mestrado e doutorado na Bélgica em Teologia, e ela publica a tese dela em Vieira. Muito bom, né? Eu vou falar com ela, sim, com certeza, eu vou falar com ela. Tá, Adolfo? Vai ser muito bom, viu? Da hora. Vamos lá, traz esse povo para cá, para a gente trocar uma ideia, né? Porque, gente, eu preciso abrir uma pauta aqui. Vocês não têm noção de como eu conheci o Alex Mendes. O Alex Mendes, eu não sei se ele lembrou de falar que ele tem mestrado em teologia pela PUC, está fazendo doutorado, participa de todos os grupos que imagina aí, que você imaginar de estudo, ele participa, de teólogos e tal, e linguistas. Tá dando aula na rede estadual esse ano ou não? De São Paulo? Eu prestei concurso para o Estado e eu passei, estou aguardando me chamarem. Eu dou aula particular. Mas é o PSS ou você fez lá 2023? O 2023. Você está entre os 100 maiores, os 100 que foram chamados? Isso mesmo. Então vai ser professor efetivo. Aí. O Alex Mendes, eu conheço ele já vai fazer uns 10 anos, 9 anos.
É verdade mesmo, é Ele verdade. começou a me seguir no meu canal do YouTube, que eu falava sobre teologia. E aí um dia ele mandou uma mensagem para mim no Facebook e tal, e eu estava começando a mexer no Zap. Aí eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Vamos pegar o Zap desse cara aqui, né? Não conheci. É verdade mesmo. Quando ele começou a falar as graduações dele, mestrando, professor de português, pastor, teólogo, eu falei, bicho, tá. Aí, alguns anos depois, eu apresento um outro amigo para ele, o Fabeta, que está aqui no canal, também já tem um live com ele, que entende muito de língua portuguesa. Ele também está desaparecido. O Alex Mendes, que foi abençoar a coisa dele. O Fabeta, ele chegou para mim e falou assim, Adolfo, pelo que eu entendi, o Alex Mendes é um dos caras que um dos grandes nomes que pesquisam sobre Padre Vieira, e não é qualquer um que pesquisa isso aí. Tipo assim, são poucas pessoas no Brasil hoje que têm conhecimento para falar de Padre Vieira. E o Alex Mendes é um deles. E o maluco nunca falou para mim. A gente só está falando de Padre Vieira porque eu decidi fazer letras. É verdade, é verdade. Essa live aqui porque eu decidi fazer letras e estou como professor de português, porque senão ele nunca ia falar para mim, velho. Ele ia ficar falando de grego, de hebraico, de Borroefer, para mim, né? Vai falar de Antônio Vieira, de manjado. Então, assim, o Leque-Leque, aqui eu chamo ele de Leque-Leque, é um cara que estuda pra caramba, estuda demais, e assim, velho, ele não vai sair falando que estuda, né? Ao contrário de mim, que saiu falando para Deus e o mundo que eu gosto de estudar, né? Eu sou folgado, né? Eu sou aparecido. Né? Mas Alex Mendes, ao contrário, é uma unidade só. E assim, Alex, cara, é um prazer ter você aqui comigo na live, entendeu? Literalmente. A honra é minha. A honra é minha mesmo, a honra é minha. A gente precisa trazer esses caras que são desconhecidos. Porque se a TV não chama, a internet chama. Se o podcast não chama, a gente chama, não tem problema. Verdade mesmo, é verdade. Entendeu? Se a cultura da mídia tradicional não dá voz a essas pessoas, nós precisamos dar voz. Você está falando nomes aí, ó, me permita colocar aqui, nomes de grandes estudiosos sobre a origem da língua portuguesa, estudando Antônio Vieira, verdade. Vão passar despercebido ao longo da história, que nem você falou, com certeza você lembra do Vieira da escola. Eu não lembro de ter estudado Padre Vieira na escola. Eu lembro de Camões, mas Vieira não. Uhum. Então, e assim, velho, barbudo, careca, eu já sei que é importante esse cara, né? Então, verdade. Verdade. Eu sei que não está muito, eu acabei desfocando um pouquinho do tema aqui, mas é o que eu tinha a dizer, cara. Então, assim, Leque, vamos trazer. Não, é verdade mesmo. Vamos fazer mais lives sobre aqui, ó. Já é a segunda live sobre Vieira. Depois vamos falar sobre trovadorismo, pô. Muito louco. Isso. É milenarismo, né? Sebastianismo. Vamos sim. O Fabeta ele falou um pouquinho sobre o sebastianismo numa live que a gente teve, mas ela está meio desorganizada, mas dá para a gente fazer uma organização da história dos grandes literários do Brasil. Vamos chamar ele também, o Fabeta aí, para participar também. Deixa eu achar o zap dele aqui, a gente chama ele. É que ele tá, como ele tá trampando na roça agora, né? Que ele, né? Fabeta. Cara, faz tempo que eu falo com o Fabeta, mano. Adolfo, um outro ponto importante para a galera conhecer um pouco de Vieira, das suas obras, é conhecer o corpus literário das obras de Vieira. Que foi publicado, Adolfo, inclusive, pela editora Loyola. Da hora. A Loyola. Viu? Coloca aí, Adolfo, o próximo slide aí. Próximo slide. Aí, ó. Aí tá. São essas obras aqui de Vieira. Então, Adolfo, é importante, né? Mostra pra gente aí, mostra pra gente. Ó, aqui, ó. Aí, ó. São vários livros, ó. Eu peguei só dois aqui só. Isso aqui é um. Ó. Peguei só dois. Mas são 30 volumes. São 30 volumes. É grande. Então, Adolfo, o corpus literário das obras de Vieira são compostos por cartas, sermões, profecias, escritos políticos, escritos judaicos, escritos indígenas, poesia e teatro. Então, perceba que Vieira ele vai falar sobre todos os assuntos da época dele. Ele é um literário, um literato
muito amplo, né, Adolfo? Muito abrangente nos seus escritos. Então, por exemplo, os escritos indígenas, especialmente aqueles que abordam a questão indígena, ele vai escrever no contexto do Brasil colonial. Então, por exemplo, esse livro aqui, ó, ele contém todos os escritos indígenas de Vieira. É um livro muito bacana mesmo. Ele tem cerca de quase 400 páginas. Um livro fácil de ler, pequeno, que vai abordar essa questão aí. Então, é interessante, Adolfo, porque esse estudioso aqui desse livro aqui, dessa coleção, né, que é o José Eduardo Franco e o Pedro Calafate, ele vai dividir esse núcleo de estudos de Vieira sobre os índios em 6 núcleos, né? Ele vai fazer um estudo cronológico desses escritos de Vieira aí, no contexto sul-americano. Viu? Coloca o próximo aí, Adolfo. A gente... Aí tá. Então, ó, nós temos aí, então, o primeiro núcleo de Vieira, que vai de 1652 a 1654, que compreende a sua segunda viagem para o Brasil, né, em 1652, até o regresso para Portugal, em 1654. Então, Vieira, Adolfo, Vieira, por ter uma função também política, né, Vieira, ele tem função de embaixador do Dom João IV, então ele viaja muito. Na época ele estava viajando muito. Então por isso que ele estava aqui no Brasil, outro hora estava em Portugal, Holanda, viajava muito. Por isso também que Vieira falava várias línguas. Era um poliglota. O segundo núcleo vai de 1654 a 1657, que compreende, então, a ida de Vieira para Lisboa, em 1654, para negociar uma lei. Esse ponto é importante. Vieira vai para lá para negociar uma lei que respeitasse a condição dos indígenas junto à corte portuguesa e também do Conselho Ultramarino, que era tipo uma marinha, né, da época. Era a marinha da época. Um terceiro núcleo, que vai de 658 a 1660, Adolfo, ele vai caracterizar-se por uma relativa estabilidade da situação política e administrativa dos estados, do Maranhão e do Pará, e pelo empreendimento de várias missões jesuíticas no sertão. Então, nesse ponto aí, Vieira, então, vai escrever cartas, né, sermões, sobre a missão jesuíta que está se expandindo no sertão. Tá? No sertão da Bahia, do Maranhão, ali por ali. Aí também do Pará. Pode passar o próximo, Adolfo. Um quarto núcleo vai de 661 a 1662, que vai tratar, então, das revoltas dos povos do Maranhão e do Pará contra os padres da companhia, né, os jesuítas. E é bom lembrar, Adolfo, que nesse processo aí, dessa revolta, né, dos colonos portugueses, né, com os jesuítas, Vieira acaba sendo expulso, então, e regressa, então, para Portugal. Tá? Ele é expulso, então, Vieira é expulso. Tá? Vieira vai ser expulso. Não só ele, né, mas também os jesuítas. E depois nós temos um quinto núcleo, tá? Que vai de 1669 a 1678, que é composto, então, por 2 documentos, provavelmente escritos em tempos diferentes, mas que têm em comum o fato de serem respostas a consultas pedidas pelo Conselho Ultramarino, né, que a gente falou aqui que era a Marinha de Portugal, a respeito do Maranhão. Tá? Esse aqui é um documento também muito importante. E um sexto núcleo, Adolfo, é o de 1694, que é construído, então, pelo texto redigido por Vieira, perto do final da sua vida. Tá? Ele vai falar, então, ele vai escrever um texto sobre os índios aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Agora, Adolfo, ó, vamos passar aqui, no próximo, a gente já está encerrando já a nossa fala. Próximo.
Isso mesmo. Adolfo, se você quiser intervir e falar, fica à vontade, tá bom? Alguma pergunta aí, fica à vontade. Tá? Cara, Fica à vontade. Vieira, eu não sou especialista, entendeu? Então tem que deixar quem fala, né? Se Agora, fosse Adolfo, passando... grego, hebraico ou Segunda Guerra Mundial, acho que a gente arranhava um pouquinho melhor. É verdade, é a sua especialidade. Isso é verdade mesmo. Agora, Adolfo. Vieira. Agora, Adolfo, tratando-se de cartas, sermões, memórias e alguns textos, né, e leis sobre os índios do Brasil, nós temos, por exemplo, o Decreto Real, que é emitido por Dom João IV, em 29 de maio de 1649, tá? Que tem influência direta também de Vieira. É uma lei, Adolfo, que vai proibir, em absoluto, a escravatura dos índios. Então, a partir daquele momento, nenhum índio podia ser mais escravizado, porque na época você está tendo muita influência, muita escravidão, não só das pessoas da África, mas também dos indígenas aqui no Brasil, na época, né? Então, há uma forte escravidão, mão de obra. Você está no Brasil colonial ainda, né? No Brasil colonial. Então, há uma forte mão de obra escravatura, não só das pessoas que vinham da África, mas também dos indígenas. Então, por influência de Vieira, o rei Dom João IV, ele vai publicar um decreto real, proibindo a escravatura dos índios. Tá? Nenhum índio mais poderia ser obrigado a trabalhar sem salário ou contra a sua vontade. Se algum colono quisesse a mão de obra indígena, a partir dali, teria então que pagar para ele. E não podia ser mais obrigatório, a não ser que o índio quisesse trabalhar e ter um salário para isso aí. Aí sim ele podia trabalhar. Se não podia forçar o índio. Era lei, era um decreto real. Talvez, Adolfo, essa aqui seja a primeira lei sobre escravatura no Brasil. Essa lei aqui, ó, esse decreto aqui. É o primeiro. Caramba! Primeiro decreto real no Brasil que proíbe escravatura. É essa aqui, ó. Depois nós temos, Adolfo. Me permita pausar. Então, me permita pausar. Isso. Uma coisa não, tem a ver com essa questão aí. Uma pergunta que um professor meu de sociologia lá em 2009 falou no terceiro colegial é o seguinte: os portugueses eles não tiveram pudor nenhum em escravizar o africano. Verdade. Mas eles tiveram preocupações de pudor, né? O que você está demonstrando ao longo dessa live aqui, que eles tiveram algum pudor para tentar escravizar o índio. Eles não tentavam escravizar o índio, eles tentavam evangelizar. E você pode perguntar por quê? Aí surge a mentalidade católica. O católico, ele entendia o seguinte, os jesuítas, eles entendiam, a igreja católica, pelo menos eles entenderam o seguinte, o índio nunca teve a oportunidade de conhecer Jesus. Verdade. Não é? Só que quando você olha para a África, você olha para o livro de Atos, você tem lá a rainha, o eunuco etíope, lá. Quando você pega a África, ela está do lado do Egito, e o Egito fica na África. E ele está do lado de Jerusalém. Então, o cristianismo ele cresceu e floresceu no norte da África, só que os muçulmanos vieram e dominaram tudo. Então, o católico ele entendia o seguinte, que os africanos eles rejeitaram a Cristo. E por causa disso, eles iam ser punidos. Punidos como? Através da escravidão. Já o índio, ele nunca teve a oportunidade de ouvir sobre Jesus. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tentar evangelizar eles. Agora, o africano não, esses precisam ser punidos, né? Então, eles traziam os africanos para cá como uma forma de punição, e por isso que a Igreja Católica não teve pudor nenhum assim, no período do auge da escravidão, eles não se preocuparam com relação à escravidão do africano, porque era uma maneira de evangelizar e dizer assim, ó, vocês estão sendo punidos porque não aceitaram Jesus Cristo, porque não aceitaram a autoridade da Igreja Católica, né? É um detalhe que um professor meu da individual falou, não sei se é verdade, talvez a gente confirme aí nos estudos posteriores, né? Mas aí isso essa questão, né? Você falando dessa lei aí de proteção ao índio, porque é isso. Mas, pô, os caras são ruins, protege o índio e escraviza o negro, até nisso os caras estão tão azarados, né? Então seria isso. Então, Adolfo, nós temos alguns escritos, né,
biografias sobre isso aí, esse tempo aí. Por exemplo, né, eu tenho aqui, por exemplo, aquele Laurentino Gomes, ele vai publicar, né, uma obra sobre a escravatura, né, dos africanos, muito interessante. Né? Inclusive, eu tenho essas obras dele, essa trilogia, né, do Laurentino. Ele vai falar muito sobre isso aí. Assim, a mão de obra colonial era muito ausente na época. Então, assim, explorar o Brasil na época saía muito caro. Então, a mão de obra era necessária, né? Então, eles pegavam pessoas escravizadas que vinham da África, pessoas da África, para escravizar no Brasil, e não era pouco não, viu? De várias regiões da África, né? Vinha da Angola, de várias regiões da África. Inclusive, ó, nesse capítulo aqui, Adolfo, que eu publiquei aqui nesse livro aqui, eu vou comentar sobre isso aí. Então, são várias pessoas que vêm da África para ser escravizadas no Brasil, sabe? Milhões de pessoas, são milhões de pessoas que vêm aqui no Brasil. O Brasil, é bom lembrar que o Brasil é o último país, né, a criar leis contra a escravidão de africanos, por exemplo. Você tem, por exemplo, a lei do ventre livre, também a lei do Rio Branco, que é considerada a primeira lei abolicionista do Brasil, e a lei que foi sancionada pela Princesa Isabel em 28 de setembro de 1871, que é uma lei que proibia que as mulheres fossem escravizadas também durante a luz, né, durante a sua gestação de bebês. Mas a lei que, por exemplo, a gente comentou aqui, Adolfo, agora, essa lei esse decreto real, ele é provavelmente a primeira lei, o primeiro decreto que proíbe a escravidão de indígenas. E por várias questões, né? Por várias questões. Né? E uma delas é a influência direta de Vieira na corte portuguesa. Vieira vai lá, e ele era muito amigo do Dom João IV, né? E o Vieira, ele quando vem ao Brasil, ele começa a evangelizar os índios, e Vieira, ele começa a gostar muito dos índios, né? Ele se apega muito com os índios. Então, Vieira cria esse vínculo muito forte com os índios. Vieira faz até Vieira faz até, por exemplo, né, uma defesa dos escravos que vinham, das pessoas que eram escravizadas que vinham da África, mas não tão com tanta ênfase como era com os índios, né? Vieira vai sair em defesa dos africanos escravizados, dos judeus e também dos índios. Mas a maior defesa de Vieira, com certeza, é a favor dos índios. O que fica claro, Adolfo, por exemplo, no sermão da primeira dominga da Quaresma, ou também conhecido como Sermão das Tentações, que é pregado por Vieira em São Luís do Maranhão, no dia 2 de março de 1653. Então, esse sermão aqui é um sermão muito, muito profundo, né, muito interessante, onde Vieira vai pedir a libertação dos escravos, e todos eles, inclusive dos indígenas. Tá? Nesse sermão aqui, Vieira vai falar sobre a liberdade dos escravizados, inclusive dos índios. Depois nós temos, então, uma carta que é dirigida a Dom João IV, em 20 de maio de 1653. Nessa carta, Vieira vai falar, então, vai relatar a realidade política e social do Maranhão e dos seus problemas. Quer dizer, ele vai falar que havia problemas seríssimos no Brasil da época e que os colonos não estavam, né, obedecendo a lei real, o decreto real. Então, né, havia ali, Adolfo, então, na época, Vieira vai relatar isso aí, havia uma infração gravíssima, né, dos colonos ao decreto real proposto por Dom João IV. E Vieira vai relatar isso aí para ele. É bom lembrar que Vieira, né, também era um homem da corte, né? Vieira tem multifaces. Vieira, ele não é só um pregador, professor,
jesuíta, né? Missionário, mas também um homem da corte. Então, esse ponto é interessante também. Era o Billy Graham de 1600. Exatamente. Pode passar o próximo, Adolfo. Então, ó, nós temos um outro escrito importante, tá? Que é da Junta do Conselho Ultramarinho, que responde à Carta de Vieira, em 17 de outubro de 1653. Vou lembrar que Vieira manda uma carta, né? Não só para Dom João IV, mas também para esse Conselho Ultramarino. E o Conselho vai responder para Vieira, mandando uma outra carta. E nela, então, se deliberou que os oficiais, desembargadores e ouvidores fiscalizassem, né, a colônia portuguesa da época para saber se o decreto real estava ou não sendo obedecido. Isso em 29 de maio, o decreto de 29 de maio de 1649. Então, é só, a Junta do Conselho Ultramarinho responde para Vieira, mandando uma outra carta. E a carta vai para onde? Para as autoridades da corte da época aqui, da corte portuguesa aqui que estava no Brasil. Tá? Então, obrigando eles a fiscalizarem, para ver se realmente o decreto estava sendo obedecido. Um outro ponto importante, Adolfo, é o sermão de Santo Antônio, né? Ou dos Peixes, que é pregado em 13 de junho de 1654, em São Luís do Maranhão. Nesse sermão aqui, Vieira ele vai usar figuras de linguagens, né? Ele vai pegar essa figura dos peixes, né, de Santo Antônio, e vai empregar no seu sermão usando bastante figuras de linguagens. É uma outra denúncia de Vieira contra os colonos que queriam escravizar os indígenas. Nesse sermão aqui, Vieira vai tratar também sobre isso aí. Um outro sermão, Adolfo, é o sermão da Epifania, que é pregado em 6 de janeiro de 1662, já na Capela de Lisboa, né? Vieira vai, então, para Portugal, e lá ele vai escrever, então, esse sermão aqui, chamado Sermão da Epifania, né? Ou da Revelação, ou da Manifestação, tá? Nesse sermão aqui, Vieira, então, vai escrever, então, vai fazer uma manifestação, vai falar sobre a manifestação de Cristo ao mundo, especialmente aos gentios. Cristo se manifestou como o verbo de Deus ao mundo, aos gentios e, em especial, aos índios. Tá? Ele vai falar que Cristo também veio se manifestar aos índios, ou seja, Vieira encontra uma forma de humanizar os índios, né? Dizendo que eles também fazem parte desse propósito de Deus, da salvação divina. É uma maneira de humanizar eles. Tá bom, Adolfo? Vamos aqui para a parte final? Vamos lá. Aqui, Adolfo, então, de acordo com alguns estudiosos de Vieira, por exemplo, nessa obra aqui, nós temos alguns estudiosos de Vieira, vários deles, né? A Ana Lúcia de Oliveira, o próprio Alfredo Gozzi, o Alci Pécora e vários outros, Afonso Ávila. Então, eles vão dizer o seguinte, que apesar, né, de escrever em defesa dos índios, né, dele não querer a escravidão deles, mas essa visão de Vieira sobre os índios tem algumas limitações. Tá? Eles vão dizer isso aí. Por exemplo, Vieira ele via os indígenas dentro de um projeto cristão europeu. Então, Vieira ele não quer só proteger os índios da escravidão, mas ele quer trazer os índios para a cultura dele, da cultura cristã europeia. Tá? Um outro ponto também interessante, Adolfo, é que ele vai defender a tutela missionária não a partir de uma autonomia plena. Né? Os índios eles podem ficar livres, mas a partir da tutela jesuítica. Entendeu? Um outro ponto importante é que o objetivo dele, de Vieira, era integrar os índios
ao Império Português. Tá? Ele quer trazer eles para o Império Português. Então, essa é uma crítica que esses estudiosos de Vieira, os acadêmicos, vão fazer a ele. Tá bom, Adolfo? E considerações finais, Adolfo. A gente passa aqui, então, para o final. Então, para finalizar, então, segundo muitos estudiosos, a gente não pode esquecer que o papel dos jesuítas era ambíguo, né? Era muito ambíguo. Por um lado, eles defendiam com veemência a proteção dos índios, né, contra a escravatura dos colonos. Por outro lado, eles efetuavam a evangelização e a aculturação dos índios que obrigavam os chamados selvagens, em nome da moral e da religião, a incorporar a cultura europeia, com supostos valores morais superiores, e cortava as tradições indígenas, provocando assim uma perda dessas raízes ancestrais. Então, olha que interessante, né, Adolfo? Essa é uma crítica, né, que vários estudiosos vão fazer, não só a Vieira, né, mas a toda a evangelização jesuítica da época, né? Então, eles promoviam isso aí, que o papel deles era muito ambíguo. Então, Vieira, pela sua formação e visão de mundo, ele é um homem do seu tempo, tá? A gente não pode esquecer isso aí, né, Adolfo? A gente pode até criticar Vieira, mas, puxa vida, Vieira tinha esse papel ambíguo, mas Vieira é o homem do seu tempo. Né? Vieira é o homem da corte. Vieira, ele representa, de certa forma, a coroa portuguesa, meu amigo. Né? Quer dizer, se eu e você estivesse no lugar de Vieira, a gente ia fazer diferente? Não é verdade? Então, Vieira é um homem do seu tempo. Ele não vai questionar com veemência, realmente, o sistema da economia colonial, que é mão de obra escrava. Então Vieira, ele não vai questionar a fundo, né, esse sistema da economia portuguesa colonial, que é a mão de obra escravagista. Vieira vai proibir a coroa portuguesa de ter escravos? Né? Vieira até conseguiu, né, depois do decreto, proibir a escravidão dos índios. Mas e a escravidão dos africanos? Vieira não consegue impedir. Apesar de ser contra, de escrever cartas, mas Vieira, as cartas sobre eles têm, assim, uma função muito ambígua, entendeu? Muito ambígua. Vieira não é claro, não é enfático. Mas, mesmo assim, Vieira, ele é um personagem, uma figura singular, como defensor da liberdade dos índios. Então, Vieira é um homem do seu tempo, tá? É um homem do seu tempo. Tá? Mesmo tendo não questionando, né, o sistema da economia colonial, que dependia da mão de obra escravagista. Não tinha jeito. E era uma mão de obra, um papel muito duro para eles, né, muito terrível. Imagina, você era obrigado a sair, né, da sua tribo, da sua terra, né, do seu povo, para ir para um outro lugar e trabalhar de forma forçada, sem receber nada. E ainda, né, Adolfo, ainda era privado de alimentação, muitas vezes, apanhava, então era muito difícil. Era um trabalho muito difícil mesmo. Mas Vieira, apesar disso aí, Vieira, ele é um defensor dos índios. Ao seu modo, né? Dentro do contexto da época, né? Que nem você mencionou aí, se você compara o índio com o africano, o índio foi muito mais humanizado, né? Sim, exatamente. É verdade. Foi muito mais humanizado e existia essa luta. Inclusive, os jesuítas, eles foram expulsos do Brasil pela defesa dos índios. Exatamente. É verdade mesmo, é verdade. Foi pela defesa. Vão ser expulsos para isso aí, Adolfo. Marquês de Pombal expulsou os jesuítas, né, do Brasil exatamente pelo motivo deles defenderem o índio, né, de defenderem a culturalização, né. Então existem
todas as reformas a gente tem que olhar como um processo do contexto da época, né? Por exemplo, a gente está falando de escravidão. A escravidão, ela não acabou em 1888, lá com o decreto da Princesa Isabel, né? Houveram várias leis criadas no Brasil para ir minando a escravidão aos poucos, né? Verdade, é verdade mesmo. Teve a lei do sexagenário, teve a lei do ventre livre, a lei Exatamente. do 21, né? Qualquer jovem nascido nas fazendas que era filho de pais escravos, até os 21 ele era escravo, com os 21 ele era livre. Então, foram sendo criadas leis, e aí, quando a Princesa Isabel, no golpe final, ela dá em 1888, a ideia era literalmente extinguir isso no Brasil, mas por questões de outras leis, a escravidão ela já estava em declínio, né? Já era mais caro manter um escravo na fazenda do que ter um assalariado, né? Então, teve muitos senhores, donos de fazenda, que eles já estavam libertando seus escravos, porque eles já estavam vendo isso, então já não estavam mais comprando, né? Então, a gente pode olhar e falar assim, nossa, mas que lei desumana é essa? O cara nasce até os 21 anos de idade, ele é escravo. Mas, para o contexto, para minar a escravidão, para poder preparar a libertação total de todo mundo, teve que ser feita, não é? Verdade. Não é? Só um ponto aqui, ó. Na época do Vieira, havia muita doença no Brasil, né? Os europeus traziam para o Brasil e foi terrível. Por exemplo, ó, havia na época, na Bahia, por exemplo, a Bahia, ela, em abril de 1689, foi atingida pela chamada febre amarela, que na época foi chamada de epidemia da bicha. Sabia o nome? Sabia? Era o nome da época. Era febre amarela. Inclusive vai atingir o próprio Vieira. Vieira havia na época, né, varíola, sarampo, várias doenças. Mas, Adolfo, a febre amarela era o mais comum nas pessoas da época. Então, várias pessoas adoeciam e morriam dessa doença aí. E o Vieira fica doente também. Ele fica doente de febre amarela. E você imagina, né, Adolfo? Naquele contexto, né? Sem vacina, sem, né, uma medicina avançada como nós temos hoje, né, Adolfo? Imagina, o estrago que não fez, né? A gripe, né, cara? A gente pega a gripe, por exemplo, hoje tem uma doença que ela já foi praticamente extinta porque a gente começou a inserir iodo no sal, né? Que a criança criava um papo grande e acabava morrendo. Né? Exatamente, é verdade mesmo. Então, existem doenças. Vamos pegar uma doença muito interessante. Inclusive, o Brasil é o segundo maior que tem essa doença, que é a chamada hanseníase. Ela é mais conhecida como lepra, tá escrito lepra na Bíblia. Quem conhece, quem pega o texto bíblico, um leproso, sabe que o leproso ele era excluído da sociedade. Só pegando, já que você pegou o gancho de doença, e quando, até de se descobrir a cura da hanseníase, da lepra, mano, era assim. E, inclusive, o país que mais tem leprosos no mundo, se eu não me engano, é a Índia, e o segundo país que mais tem leprosos é o Brasil, né? Que tem. Então, assim, até se descobrir a cura, uma maneira de tratar, a pessoa ela era excluída da sociedade, né? Hoje, por exemplo, também a AIDS, né? Hoje existe o coquetel. Não existe uma cura para a AIDS, mas existe o coquetel que resolve isso aí. E, cara, sempre existiu isso ao longo da história. Sempre, né? É verdade mesmo, Adolfo. Adolfo, eu quero mais uma vez agradecer você por essa oportunidade de falar, né, com seu auditório no seu canal. Muito bom, Adolfo, muito obrigado. Foi uma honra, tá? Rever você aqui, meu amigo, meu irmão, meu amigo, e falar, né, com o seu auditório, com as pessoas aí, sobre o Padre Vieira. Tá? Vieira é um assunto que me fascina bastante. Eu sou viciado na literatura de Vieira. Eu estudo Vieira desde há muito tempo. Não, o muito negócio obrigado, é você, próxima live que vem aqui, você ir falando de cada livro que você tem do Vieira. Apresentar tudo que você tem, tudo. Aí seria legal. A biografia inicial, o que você aconselharia. Seria interessante aí pegar um dia que você possa fazer isso. E maravilha. A gente bater um papo sobre isso, cara. Seria super legal.
e depois a gente falar sobre a experiência de ser professor, né? Que você está tendo experiência de ser professor na rede municipal, né? Municipal não, privada, né? Isso. Privada. Mas você não conseguiu pegar aula. Quem quiser. Você não conseguiu pegar aula como. Quem quiser comprar meu livro, ó. Aqui, ó. Tá quentinho ainda, Adolfo. Tá fresquinho. Já tá saindo mais outro agora. Tá fresquinho isso aqui, tá bom? Quem quiser, só ir na editora Recriar, vai achar o livro aqui nosso aqui sobre a escravidão em Vieira. Mas fazer uma pergunta. Desculpa. Muito obrigado, Adolfo. Não, pode falar, Adolfo. Perdão. Antes de você finalizar, eu queria saber por que você não conseguiu pegar aula no estado como categoria O no concurso? Ainda não. Eles me mandaram o certificado, né, o certificado de professor do estado, tudo certinho. Aí eu fiquei de fazer agora o exame médico. Para fazer o exame médico agora. Não, você já recebeu o chamado, então. Isso mesmo. Não, o exame médico é R$45, é de boa. Aqui foi 45 para mim, né? Não. Aí já era. Não, já era. Aí vai ser professor efetivo aí, vai ensinar Padre Vieira para molecada, né? Vai ser da hora. Com certeza. Principalmente esse assunto aí, ó, já dou o conselho para você. Tenta pegar primeiro, segundo e terceiro colegial. Isso mesmo, Adolfo, isso mesmo. Trabalhar com ensino médio. Porque, cara, esse ano eu peguei primeiro colegial para trabalhar, cara, é trovadorismo, é origem da língua portuguesa, é Camões, é o Gil Vicente, cara, pô, tive aula para dar aula sobre Gil Vicente, eu achei top demais. Muito bom. Eu vou dar aula, Adolfo, para o ensino médio, né, fundamental e médio, nono ano e fundamental e ensino médio, vou dar aula de gramática, de produção de texto e de interpretação de texto. Vai ser as matérias que eu vou estar dando. E aqui perto da minha casa mesmo, no colégio perto da minha casa. Em 2 colégios perto da minha casa. Não, depois a gente bate um papo sobre como que funciona para pegar aula no estado. É um pouquinho diferente de outras. Não sei como é que funciona na rede municipal e não sei como é que funciona na escola privada. Mas no estado a gente bate um papo sobre isso e eu te explico por que eu estou te falando. Né? É isso. Tá bom, Adolfo. Tá? Adolfo, meu irmão, muito obrigado, viu? Muito obrigado por essa oportunidade. Foi um prazer estar aqui com você, meu irmão. E com o seu auditório. Né? Eu é que agradeço, pô. Ó, live anterior a gente tava falando sobre nutrição, cara. Eu tava falando sobre nutrição, bater meta de carboidrato e proteína. E na outra semana já vamos falar sobre Padre Vieira de novo. Doideira no meu canal, cara. É assim mesmo. Mas, gente, um abraço. Não se esqueça de compartilhar. E, ó, Alex, você tem que criar vergonha na cara e abrir um canal para falar sobre literatura. É verdade mesmo. Na cara. Você tem que passar um olhinho de peroba nessa cara aí e meter bronca, entendeu? Verdade. Pegar coragem assim igual você e fazer mesmo. É verdade, não preciso mesmo. Não, eu sempre fui idiota. Eu sempre fui muito de falar, velho. Então, aqui é de boa. Mas que nem você, que tem bastante conhecimento, cara, seria demais ter você aí entre os grandes, né, no YouTube. E tem muito canal aí de literatura, de interpretação de texto que cresce. É verdade mesmo, tem mesmo. Tá? Gente, um abraço, Deus abençoe vocês. Obrigado àqueles que assistiram, mas principalmente também ao Alex, que simplesmente chegou para mim, eu quero fazer uma live hoje. Padre Antônio Vieira, bronca. E já viemos e fizemos aqui. Então é isso aí. Obrigado, mano. E fomos. Obrigadão, meu irmão. Um abraço.